Números é um título um tanto quanto peculiar para um livro. Quem não conhece e vê esse título no livro, imagina que tem o que lá? Números. Né? Eu confesso que, quando criança, eu ficava imaginando o que teria no livro de números da Bíblia. E talvez não tivesse nada tão interessante assim para ler ali. Afinal de contas, que números seriam esses? Né? E o que eu aprendi logo cedo foi a bênção araônica que estava lá, pois meu pai tinha o costume de nos abençoar usando, né, a bênção araônica. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ele usava essas palavras e depois eu descobri que estava na Bíblia no livro de Números. E aí, mais tarde, lendo a Bíblia de forma sistemática, começando a ler, a gente começa pelo Pentateuco. Gênesis tem a história da criação, Noé, destruição do mundo, aí Abraão, a família de Abraão ali é escolhida para ser uma grande nação a partir de Abraão. E aí a gente vem lendo a história de José do Egito ainda no Gênesis. Depois no livro de Êxodo a gente vê como Deus levantou Moisés e livrou os hebreus da escravidão no Egito. E quando chega no livro de Levi, dos Levitas, né, o Levítico, a gente começa a achar uma leitura um pouco mais pesada, né, cheio de procedimentos, de mapa, de como é que como é que era o esquema do templo, do tabernáculo, quais sacrifícios deveriam fazer, quais eram as festas. Fica uma coisa um pouco mais pesada. E quando você olha números, não sei se eu vou conseguir ler. Né? O que será que tem no livro de números? Mas o livro de números tem esse nome por 2 censos que ocorreram no povo de Deus. Né? Todos os censos mandados, ordenados por Deus. Quando o povo estaria às vésperas de entrar na terra do Egito, que é logo no início do livro de Números, e o outro mais ao final do livro, quando depois de 40 anos, o povo de fato agora vai entrar na terra do Egito, na terra de Canaã. Né? Quando o povo iria entrar na terra de Canaã, logo não, né? A Bíblia nos narra que foram 2 anos depois de ter saído do Egito. Deus quis que o povo ficasse um tempo ali no deserto, antes de guerrear, antes de entrar. Então tem 2 censos registrados no livro de Números, e isso faz com que ele tenha esse título curioso, né? Números. Mas no meio desses 2 censos tem 40 anos de história. Né? Começa lá pelo capítulo 13 narrando por que o povo de Deus não entrou na terra prometida. O que aconteceu de errado. Né? E no meio do livro tem todas as bênçãos e dificuldades, né, que o povo passou no meio do deserto. As bênçãos que Deus deu, as dificuldades por conta da desobediência, por não acatar e não confiar nas promessas e no cuidado de Deus. O livro de Números começa nos seus 4 primeiros versículos assim: no 2º ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no 1º dia do 2º mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levanta o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Então, a ideia ali era levantar aqueles que poderiam guerrear. Não havia dúvida, não havia dificuldade em entender que a terra de Canaã tinha sido dada a Abraão quando ele a ocupou. Não tinha muitas
populações lá, ele iria crescer, encher a terra e dominar. Mas quando ele saiu para o Egito por conta da fome, a terra ficou sem os seus donos ali, né? Sem o povo da tribo de Abraão, não estava mais lá e não tinha como cuidar, então a terra acabou ficando 400 anos, né, sem que seus donos estivessem lá. Então, não era segredo de que seria necessário guerrear para conquistar a terra. A briga por espaço físico é uma briga antiga. As guerras que foram travadas, Primeira e Segunda Guerra Mundial, tinha muito a ver ainda com briga por espaço. Hoje, espaço físico em si não faz tanto sentido perante outros campos de atuação, outros campos de dominação, como, por exemplo, o econômico. Você não tem por que invadir um país e tomar o seu espaço e criar ali uma colônia, por assim dizer, se você já tem a dominação econômica em cima daquele espaço, né? Nesse momento que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, é uma dominação sim por espaço, mas por outras motivações. Tem a parte do histórico aí da Ucrânia fazer parte do bloco soviético, da União Soviética, antiga União Soviética, assim como tem outras questões relativas à OTAN e outros assuntos assim. E aí a decisão da Rússia foi invadir fisicamente a Ucrânia. Agora, naquela época, para que o povo de Deus ocupasse a terra de Canaã, era necessário tomar a terra, guerrear com o povo. Então, Deus manda fazer um censo, uma contagem. Censo a gente tem aqui no Brasil, não é isso? O IBGE passa contando quantas pessoas tem em cada casa, o seu nível socioeconômico e por aí afora vai. Lá o objetivo era levantar aqueles que poderiam guerrear, os guerreiros, os soldados. E aí o livro vem descrevendo para cada tribo quantos teriam nos exércitos de cada tribo. Aí fala ali que os levitas não foram contados, né? E aí vai dando ordens a esse respeito. Assim começa a jornada do povo de Deus para ocupar a terra prometida. E a gente fica imaginando o que tem de importante nesse livro que possa refletir no dia de hoje, né? Nos nossos dias. Ainda tem algumas leis, né? A bênção sacerdotal aqui, ó, número 6, que eu comentei, número 6, 23, né, 24 que começa, né? No 22 disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-ei, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o teu rosto e dê a paz, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Bom, dentro do contexto do Pentateuco, então, o nosso quarto livro a ser estudado, verificado, então, é o livro de Números, né, que tem esse nome curioso, que a gente já explicou por que esse nome, né? Aparece um outro nome também bem bacana aqui, vou já me deparar com ele, é o livro das jornadas, é isso? Livro das jornadas, isso. Faz um outro sentido para o livro de Números, ok? Então, essa é a lição número 10 da revista Palavra e Vida, edição número 72. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, disponível no site batistasfluminense.org.br, você pode acessar lá e você pode baixar a revista em PDF para estudar. Eu consegui aqui uma cópia impressa junto à convenção, né? E nesta cópia eu consigo então
eu tenho acompanhado os meus estudos, mas você pode baixar o PDF, imprimir ou ler no seu celular enquanto acompanha e estuda conosco. Essa revista, edição 72, tem por tema Liberdade, lições do Pentateuco para os nossos dias, e foi escrita pelo pastor Silvio César Cândido Torres. A lição número 10 tem por tema, então, o livro de Números, como já falamos, e por título, Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel. Ok? Mas por que Números é um livro importante para os nossos dias? Né? A ideia é que lições do Pentateuco para os nossos dias, e Números está lá como o quarto livro do Pentateuco. O que tem de importante no livro de Números que traz alguma coisa assim prática para o nosso dia? Uma coisa que a gente precisa aprender, se a gente já não aprendeu, é não errar igual aos outros erraram. Né? Quando alguém erra e coloca e conta a sua experiência, isso para a gente é extremamente positivo, porque a gente já vê de antemão que aquele caminho que a pessoa escolheu vai dar ruim, não vai acertar, não vai dar certo. Né? Então você evita errar do mesmo jeito. As experiências dos nossos antepassados são muito importantes para nós. Por quê? Porque nós podemos evitar de fazer as mesmas coisas e cometer os mesmos erros. O livro de Números narra as experiências que o povo de Deus passou, que os israelitas passaram durante o tempo que estiveram peregrinando pelo Sinai. Começa o livro falando de 2 anos depois de sair. Provavelmente Deus quis dar-lhe um tempo de descanso para o povo, apesar de ser deserto, não faltou água e não faltou comida, porque Deus estava ali dando a comida e a água na medida das necessidades. Né? E aí, passados 2 anos, Deus então já está planejando a marcha do povo em direção a Canaã e pede que se faça um recenseamento. Então, logo no início do livro, né, tem um recenseamento. E no capítulo 26 tem um segundo recenseamento. Vamos lá no capítulo 26 de Números. Aparece de novo a questão do segundo recenseamento. Né? Passada a praga, falou o Senhor a Moisés, a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel for capaz de sair à guerra. Então Moisés e Eleazar, sacerdote, pois nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, falaram aos cabeças de Israel, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. E aí começa de novo a registrar um segundo censo. E esse segundo censo já é uma preparação aqui, ó, já no capítulo 27, Josué é designado como sucessor de Moisés. No meio dessa saga, Moisés, num determinado momento em que o povo pedia água e Deus mandou tocar uma rocha com água que de lá sairia, tocar uma rocha com a sua vara, né, o seu cajado, e que lá sairia a água. Moisés, estressado com as reclamações do povo, bateu na rocha e Deus disse que por conta disso ele não entraria em Canaã. E aí já tem aqui, Números 27, a designação de Josué como seu sucessor. Então, esses 2 censos, como eu falei, dão nome ao livro de Números, onde são registrados os números dos filhos de Israel. Né? Mas registra também, entre esse capítulo inicial e o capítulo 26, que não é o último, ainda tem mais umas coisinhas para o final. Né? A saga do povo, né? Os percalços na peregrinação do povo de Israel. Né? Por não crer nas promessas de Deus, aquela geração lamentavelmente
não entrou em Canaã. Isso está lá pelo capítulo 13, né? Vou ler uma parte do capítulo 13, depois vamos para Números 32, no final, que revela quem de fato entrou. Essa situação do capítulo 13 foi a seguinte, olha, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã. Então, passados o censo e a organização, né? Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Um proeminente, um que tenha influência, um que possa dar testemunho daquilo que viram, né? E aí são esses os nomes das tribos e ele começa a dizer quem foi de qual tribo, né? E aí eles foram e olharam, né? E lá pelo 23 depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Então eles trouxeram algumas frutas, né, da terra. Ao cabo de 40 dias, então esses 12, versículo 25, esses 12 ficaram 40 dias na terra de Canaã e eles voltaram. Então, ao cabo de 40 dias, voltaram de espinhar, caminharam e vieram a Moisés. E a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Paraã a Cádiz. Disseram-lhes, conta a eles e a toda a congregação e mostre-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito fortes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido, não poderemos subir contra aquele povo, porque é forte, mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então veja aqui que Calebe, Josué e Calebe, né, que ele narra só Calebe, mas mais para frente Josué apoia Calebe, né? Josué, versículo 6, olha, o povo começa a choramingar e vem com aquelas coisas, né? Olha só, 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Versículo 6. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, era um sinal de indignação. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar.
retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés, versículo 11, até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. Respondeu o Senhor, Moisés, ao Senhor, os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir esse povo no meio deles, mas também os disseram aos moradores dessa terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio desse povo, que face a face o Senhor lhes aparece, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, numa coluna de fogo de noite. Se matares esse povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram da tua fama dirão, não podendo o Senhor fazer entrar esse povo na terra que lhe prometeu como juramento, os matou no deserto. E aí Moisés conseguiu ganhar um tempo ali com Deus para que Deus não matasse o povo. Então essa história mostra por que o povo não entrou. Mais tarde ainda vai aparecer o povo tentando entrar, essas pessoas, esses 11 que murmuraram, foram encolhidos pela terra, o deserto abriu e elas foram engolidas, está mais aí para frente. E depois Deus falou que não ia entrar, que aquela geração não ia entrar em Canaã. Eles insistiram, perderam a guerra, não na liderança de Moisés, se revoltaram e foram. E aí perderam a guerra, né? E aí ficaram no deserto por mais 40 anos. E lá em Números 32, versículo 12, aparece os dois únicos nomes que daquela geração entraram no deserto de Canaã. Vou ler o 11 e o 12. 11, certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometiu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Deus se agradou da postura de Caleb e da postura de Josué, que mesmo perante as dificuldades, eles se mantiveram firmes, eles se mantiveram perseverantes, eles mantiveram a sua fé. Deus não se agrada quando a gente vê o problema e começa a murmurar, quando a gente vê o problema e começa a reclamar. Deus acha isso ruim, né? É ruim porque eu não estou demonstrando confiança no meu Deus. Se alguém me guia por um caminho, você sabe isso aí no meio do caminho, será que esse cara sabe mesmo o que está fazendo? Será que ele sabe onde é que está indo? Tem certeza que você conhece o caminho? Você já demonstrou falta de confiança. Deus não se agrada disso. Deus não gosta disso. E essa lição, ela é preciosa para nossas vidas, né? Nós temos que crer e entender quando Deus está do nosso lado, o que Ele prometeu, que Ele vai resolver e que a gente vai viver na dependência dEle. E Ele vai se agradar de nós se a gente fizer a sua vontade, e Ele vai contemplar a nossa fé. Por não fazer isso, aquele povo ficou ali 40 anos no deserto do Sinai. E não entrou para ver, para conhecer a terra de Canaã. Só Caleb e só Josué. Foram os dois únicos como se diz, que escaparam de morrer no deserto e ver a terra. A viagem de onde eles estavam até Canaã era mais 11 dias. Tudo bem, estava 2 anos no deserto, mas mais para uma opção ali de se adequar, se organizar para partir, né? E com 11 dias, então, eles entrariam na terra de Canaã, e esses 11 dias passaram a ser
40 anos. Né? E aí a importância do livro de Números é essa. O livro de Números registra os acontecimentos dentro desses 40 anos. Essas histórias, essas narrativas, contribuem para a nossa edificação espiritual no momento que a gente entende como eles erraram e entende como não podemos errar. Dificuldades vêm o tempo todo. Vamos enfrentar dificuldades em toda a nossa vida, a todo o momento. Elas vão vir. Quando a gente coloca a mão para fazer a obra de Deus, elas parece que o inimigo lança mais dificuldades para cima de nós, né? Mas nós precisamos persistir, lembrar das maravilhas que Deus fez em nossas vidas. Tem um filme bacana chamado Quarto de Guerra, tem bem essa temática. A senhorinha lá ora sistematicamente e ela coloca todos os pedidos de oração registrados e todos os pedidos de oração que foram atendidos, ela coloca ali também para agradecer. E ela não esquece de lembrar dos agradecimentos e não deixa esses pedidos para trás. Porque aquela lista de coisas que Deus fez na minha vida e na tua vida é extremamente importante para a gente ter a confiança de que Deus está conosco em qualquer situação. Portanto, vamos nos lembrar de todas as maravilhas que Ele fez. Né? Ele colocou aqui, né, no final lá do 14, até quando esse povo vai me tentar? Né? Mesmo eu tendo feito todas as maravilhas, né, final do 14, disse até 14:11, Números 14:11, diz o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo e até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Deus estava protegendo o povo do sol escaldante com uma coluna de nuvem, estava protegendo o povo do frio do deserto com uma coluna de sol, estava dando água, estava dando comida, abriu o Mar Vermelho, matou todo o exército de Faraó, mandou 10 pragas para tirar o povo do cativeiro do Egito, e o povo não confiava em Deus. Será que a gente tem vivido uma vida assim? Segundo tópico, vem lá perguntando fidelidade e cuidados de Deus, né? O povo muitas vezes ficou desanimado e com medo diante das dificuldades. E aí é algo que a gente precisa entender, que a nossa natureza humana é assim mesmo. As dificuldades vão vir e a gente vai ficar desanimado. As dificuldades vão vir e a gente vai ficar com medo. Infelizmente, é normal. Vai acontecer. Né? E eu acho que o parâmetro mais importante que a gente precisa ter é quanto tempo dura esse desânimo. Desde que você recebe, né, o choque do problema, dá aquela desanimada, fica com medo, fica com temor, até um ponto em que você recupera o seu ânimo e passa a entender que Deus está com você. E que aquilo ali é um probleminha perante o poder do nosso Deus. Né? A natureza humana nos faz assim, meio às lutas, às incertezas, aos desafios, nós gostamos de ter tudo na nossa mão. Incerteza é péssimo pra gente. Incerteza causa estresse, incerteza causa pânico, incerteza causa nervosismo, né? Mas a gente quer ter tudo na mão. Mas se a gente souber que tudo está na mão de Deus, então a gente não tem este problema de pânico, de ansiedade. Quanto mais rápido a gente lembrar dessas coisas, mais rápido a gente se livra do pânico e da ansiedade. Agora, problema sim, temor sim, insegurança sim, ok, mas eu não posso sucumbir, eu não posso me entregar a eles, eu não posso
murmurar contra Deus. O povo estava murmurando contra Deus. Estavam dizendo que era melhor ter ficado no deserto, escravizado, apanhando, trabalhos forçados, né? Lá no deserto, lá no Egito, perdão, era melhor ter ficado escravizado no Egito, né? Do que estar no deserto pronto a tomar a terra que Deus prometeu. Era uma injustiça muito grande com Deus, né? E olha que Deus fez aqueles sinais todos, sabendo que o povo precisava ver que aconteceria uma coisa grande, né? Que Deus era grande, é poderoso, né? Ele tinha sinais grandes, mostrava sinais grandes para que o povo confiasse nele. Mas o povo resolveu se rebelar contra Deus e contra Moisés, né? Rebelar contra Deus, quem está fazendo ali, mandando as coisas, e contra Moisés. E muitas vezes a gente se rebela contra aquele que Deus colocou à nossa frente para nos guiar, para nos orientar, ou para dizer para que rumo deveríamos ir, né? Muitas vezes a gente se rebela contra um líder, contra um pastor ou contra alguém, entendendo que a gente sabe mais, né, da igreja ou o que deve acontecer na igreja do que ele, né? Não podemos, né? Temos que entender quando essas coisas de fato são de Deus e precisamos entender que Deus está conduzindo esses processos com segurança e com tranquilidade, né? E uma coisa que a gente sempre busca quando as coisas dão errado é um culpado, né? A gente sempre quer ter um culpado. A culpa de quem é? O importante é ter alguém para botar a culpa, né? Ainda tem uma brincadeira lá atribuída lá ao Simpson, né? Se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. A gente precisa ter um culpado das coisas para que a gente se sinta melhor, né? E isso é péssimo, porque quando a gente tem insegurança, incerteza e acaba desobedecendo a Deus e não confiando nele, a culpa é minha e é sua, né? Então a gente precisa ter essa consciência, né, da nossa fidelidade a Deus. Precisamos ter fé em Deus e saber que Deus é paciente conosco. Olha que maravilha, né? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Porque se Deus não tivesse essa paciência, se Ele não fosse misericordioso, nós seríamos consumidos a cada manhã. Quer dizer, só na primeira, né? Porque não teria mais nada para consumir depois, né? Mais tarde, Neemias cita essa questão do povo lá em Neemias 9, de 18 a 21. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te livrou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes iluminar. E isto pelo caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retirastes da tua boca. A água lhe deste na tua sede, de tal modo que sustentaste 40 anos no deserto. Nada lhes faltou, as suas roupas não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Já pensou? 40 anos e a roupa não envelhece. Que maravilha! Deus até isso providenciou, né? E independente da vontade, da fé do povo, Deus cumpriu o seu plano. Não com aquela geração não se comprometeu com Deus. Então ele trocou, né? Trocou a geração e ele não falhou, ele foi infalível na sua promessa, né? Ele é fiel em seu amor e poderoso em cumprir cada propósito
para as nossas vidas, né? E, de outro lado, ali a gente vê a liderança e a firmeza de Moisés. Quantas vezes ele foi instigado, né? Foi irritado, abusaram da sua paciência, né? E ele ficava impaciente, ele ficava indignado com as atitudes do povo, mas ele sempre defendeu o povo, né? Ele sempre se dedicou ao povo. Está aqui, eu acabei de ler, né? Moisés intercede pelo povo. Se vocês forem ver a quantidade de vezes que aparece Moisés intercedendo pelo povo, pedindo para Deus para não destruir o povo, é muito amor que Moisés tinha e muita dedicação que ele tinha e convicção da sua missão. Moisés tinha essa convicção de que Deus queria para ele, né? E Números, então, registra as causas e as consequências da desobediência de Israel, né? Nada disso frustrou os planos de Deus. No final do livro, está lá Israel nas fronteiras de Canaã, da terra prometida, né? A nova geração esperando para entrar e tomar a terra. E terceiro tópico da nossa lição, vem perguntando quais são as lições espirituais. O nosso comentarista separa aqui 5 lições espirituais, né? Ou para a nossa vida espiritual, que Deus nos traz através do livro de Números. Ele cita aqui a primeira representação do tabernáculo, né? O tabernáculo estava sempre no meio do povo. Talvez aquele povo tivesse uma necessidade maior de ver ou concretizar a presença de Deus no meio deles, né? Não só isso, Deus no meio, no centro, a centralidade de Deus na vida do povo, né? É importante que Deus esteja no centro da nossa vida, e eu complemento, e que nós estejamos no centro da vontade de Deus. Precisamos estar fazendo a vontade de Deus. Quando a gente faz a vontade de Deus, tudo vai bem. Pode ter problema, pode ter aflição, pode ter tormenta, pode ter tudo, mas tudo vai bem, dá tudo certo. No final dá tudo certo se a gente confiar em Deus. Mas quando a gente resolve fazer o que a gente quer e não confiar em Deus, então, infelizmente, as coisas não vão bem. Bom, a segunda lição que ele traz é que Deus está sempre no controle de toda a situação. Deus governa todos os acontecimentos. Isso não quer dizer que as coisas estão predestinadas. Nós temos o livre-arbítrio e nós temos que atuar segundo o que a gente pensa, o que a gente acha, e de preferência, se puder fazer a vontade de Deus, melhor, as coisas funcionam melhor. Mas o plano de Deus, o que ele tem para fazer, ele faz. Pela minha mão ou pela mão dos outros. Eu já passei algumas experiências de Deus me dar aquela vontade, aquela incomodação de fazer alguma coisa e eu não fazer. E como eu fico triste quando isso acontece e eu vejo aquela situação feita pela mão de outros servos de Deus. Não é inveja, mas eu fico triste porque eu sei que aquilo ali era a vontade de Deus. Deus queria que eu fizesse aquilo. Né? A primeira coisa que me apareceu assim forte na memória foi uma vez que eu tive uma vontade incrível de escrever um manual sobre operação de som para a igreja. Né? E não escrevi. Né? Trabalhei algum tempo em multimídia, trabalhei com som. A minha profissão, minha formação técnica em engenharia eletrônica, eu sou afeto a essa área. E veio assim olha, eu preciso escrever um manual para leigos de como operar o som da igreja. E eu fiquei enrolando e cozinhando e passaram-se alguns anos. E aí a internet crescendo e eu me deparo com um manual de som ao vivo para as igrejas. Excelente trabalho que a gente encontra gratuitamente, feito por um irmão de uma outra igreja. E eu fiquei triste. Porque quando Deus me deu essa missão, não tinha aquele manual escrito. Não que fosse impeditivo escrever um outro manual,
Não que fosse inveja da minha parte de ter feito ou não. Mas eu tinha certeza que Deus estava me mandando fazer aquela coisa e eu não fiz. E ao não fazer o que Deus estava mandando eu fazer, eu me senti triste por não estar fazendo a vontade de Deus. Como é triste quando a gente cai nessa realidade, né? De não cumprir o que Deus tem para a nossa vida. Entender e não fazer, né? Isso é muito triste, né? Esse canal aqui foi uma outra coisa que Deus mandou eu fazer e eu demorei alguns anos, demorei pelo menos uns 2 anos para começar, até que a coisa ficou mais forte no meu coração. Eu comecei em 2019, último trimestre de 2019, não se falava de pandemia, não tinha essa intenção no canal, quando a ideia, a vontade veio lá de 2017, quando eu ministrava aulas presenciais ainda, numa classe de EBD de jovens, né? E foi rolando e não fiz. Né? Em 2019 veio aquela segunda chamada de atenção, Deus quer que eu faça, eu vou começar. E quando eu fui ver, já tinha pelo menos 1 ou 2 canais fazendo a mesma coisa, até com a mesma revista, mas não é competição, é uma soma, é uma opção a mais, e eu entrei e comecei a fazer, e a gente tem visto as bênçãos de Deus, apesar de todas as dificuldades que a gente passa, tá? Gravar essa aula, gravar sistematicamente as aulas, são desafios que aparecem na minha semana. Toda semana tem um desafio, toda semana tem alguma coisa ali para me desafiar a confiar em Deus e conseguir fazer, e graças a Deus, desde 2019 eu tenho conseguido colocar esse canal. Agora no final do ano tive algumas situações que eu não consegui fazer os vídeos nas semanas exatas, mas consegui colocar em dia e seguimos à frente. Então, a centralidade de Deus na nossa vida e a nossa centralidade na vontade de Deus. As duas coisas têm que estar bem alinhadinhas, bem encaixadinhas. Sendo assim, a gente vive podendo descansar nele. A terceira lição para as nossas vidas espirituais é que Deus exige confiança e obediência. Né? Deus exige de nós que confiemos nele e sigamos a sua vontade, sigamos a sua orientação. Quando a gente faz isso, a vitória é certa. Mas eu fiz e não deu certo. Pode ser que aquela não era a vitória. Pode ser que aquela era a tua vontade, e você pediu para que Deus fizesse a vontade dele na sua vida e a coisa não funcionou. Né? E a gente, quando pede uma coisa a Deus, precisa esperar pelo sim, pelo não, pelo espere, porque faz parte das possíveis gamas de resposta. Se você quiser muito uma coisa, você pode até pedir, mas pode ser que lá para frente dê errado. Né? Então, quando a gente pede condicionando a vontade de Deus, é muito melhor, porque quando funciona, funciona muito bem. Né? Deus nos conduz à vitória quando nós somos obedientes a Ele. A quarta lição fala da questão da nossa peregrinação aqui. Lembra? Somos peregrinos aqui. 1 Coríntios 10 e 11 diz assim: Não, nem murmureis como alguns deles murmuravam e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Não murmurar. Nós somos peregrinos nessa terra e durante a nossa peregrinação nós precisamos saber que precisamos confiar em Deus e não podemos murmurar. O que é murmurar? Murmurar é reclamar. Meu Deus do céu, por que isso está acontecendo? O que eu fiz para merecer? Senhor. Não, Deus não gosta disso. Né? Confie nele. Está acontecendo uma coisa que você não queria que acontecesse? Está acontecendo um fato desagradável? Está acontecendo uma perda? Né? Pede a ele que oriente, diga, esclareça, fale bem fácil,
né? Fale bem explicitamente para que você possa entender, né? Mas a nossa vida aqui é passageira. Tudo vai passar. E nós precisamos estar atentos para fazer a obra que temos que fazer. A obra que temos que fazer aqui, a gente namora, casa, estuda, arranja um bom emprego, tem uma boa profissão, ganha dinheiro, constrói casa, compra carro, deixa bem para os nossos filhos, mas isso não é a nossa missão. Nossa missão é pregar a mensagem de salvação para todos. Né? Essa é a nossa missão. Esse tem que ser o nosso foco. E nós precisamos agir dessa forma. A quinta lição espiritual, por assim dizer, né, é que todas essas coisas estão escritas na palavra de Deus para a nossa exortação e ensino. Comecei falando que a gente precisa aprender com os exemplos e com a vida, com os exemplos dos outros, com os outros fizeram, com o que os outros erraram. Isso precisa ser importante para nós, para que a gente não erre da mesma forma, né? O pecado é um problema muito grande e o pecado do povo está aqui, o povo de Israel está aqui escrito para que eu e você não cometamos o mesmo pecado, não tenhamos as mesmas atitudes e não erremos do mesmo jeito. Vamos errar diferente, pelo menos, né? Se vai errar, que seja diferente, não da mesma forma. E olha que eles erraram muito e erraram de várias formas que nós erramos também, né? E o pecado é um problema que precisa ser tratado diariamente. Eu preciso diariamente entender quais foram os meus pecados aquele dia, confessar esses pecados a Deus nominalmente. Já falei isso algumas vezes aqui. Você só consegue modificar a sua atitude se você tomar ciência do que você está fazendo errado. E você só vai fazer isso se você confessar a Deus nominalmente seus pecados. Eu errei porque eu fiz isso, isso e aquilo, não era para ter feito desse jeito, era para ter feito daquele, né? E é importante que a gente faça isso para mudar de atitude, né? E sejamos vigilantes para que não morramos no deserto, para que Deus não nos deixe apodrecer no deserto, Ele nos leve para a Canaã. Para pensar e agir, traz quatro ideias interessantes aqui. Deus honra a fé e pune a incredulidade, né? Israel duvidou da palavra de Deus, por isso ele sofreu, não entrou na terra prometida, ficou 40 anos no deserto, né? Hebreus 11:6 diz lá que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, Saulo, como é que eu consigo ter mais fé? Eu vou conseguir ter mais fé com os problemas. Com tranquilidade eu não tenho fé, né? E quando a gente pede fé a Deus, Deus dá problemas para que a gente possa confiar nele cada vez mais. Cabe a você exercitar a sua fé. Deixa eu tirar a fé e vou colocar uma outra situação. Saulo, como é que eu fico musculoso? Tem que pegar peso, levantar e fazer exercício. Não é isso? Adianta comprar uma academia de última geração e colocar na sua casa? Não, você não vai ganhar músculo nenhum com aquela academia parada na sua casa. Você só vai ganhar músculo se você pegar aquela academia e for fazer os exercícios que tem que ser feitos. Se você não fizer, você continua da mesma forma. Então, a fé só é exercitada com musculação. E a musculação é o peso, né, para você pegar e fazer o seu exercício são os problemas. Não é isso? E com os problemas você consegue aumentar a sua fé, mas tem que confiar em Deus. Deus nos permite passar por algumas experiências prolongadas no deserto, né? E essas experiências prolongadas são para promover as mudanças nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos. Não é para murmurar, não é para reclamar, é para confiar. Tenha certeza que tudo aqui é passageiro.
e um dia você estará na glória com Deus. Confie nele, né? Agora, tópico 3, escolhas erradas trazem consequências erradas. O pecado feito traz consigo as consequências daquele pecado, e elas não são apagadas ou retiradas de nós. Então, cuidado, porque quando a gente desobedece, a gente tem tristeza, a gente tem falta de alegria e tem outros problemas que a gente vai ter que resolver para o resto da vida. E, por último, né, Números nos ensina que, embora que tenhamos que experimentar o deserto, viver nele é uma questão de escolha. Né? Deserto é um lugar de passagem, não é uma morada permanente. Deus fez o povo passar pelo deserto para que ele fosse moldado, modificado, colocado de uma forma um pouquinho diferente. Mas deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Como o povo de Deus recusou a Deus, ele acabou ficando 40 anos no deserto para trocar toda a geração. E quando tocou toda a geração, menos Caleb e Josué, porque Moisés também não entrou em Canaã, né? Aí Deus fez o povo entrar na Canaã. Que Deus nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê paciência, nos dê tranquilidade, nos dê segurança, nos dê firmeza, que a gente consiga vencer todas as dificuldades dos nossos desertos, para que a gente possa passar por ele e entrar na Canaã prometida. Amém?